Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. A gente sabe que é carinho, né? Que é honra. E é por isso que a gente, quanto mais honra dá, mais a gente diminui. Porque a gente sabe que é do Senhor, né? É tudo do Senhor. Pastor João Nunes, onde quer que o Senhor esteja, minha gratidão, meu carinho pela sua amizade, pela bênção que o Senhor é na nossa vida. Quero louvar a Deus também pela vida da minha amiga, pastora Silvana. A Silvana, ela é isso aí mesmo que vocês estão vendo, tá? Eu preciso falar isso porque senão às vezes a gente só vem na igreja e acaba tendo acesso só ao estereótipo que a pessoa carrega. E às vezes fica pensando que está diante de um personagem ou diante de alguém que está fazendo um tipo para construir alguma coisa dentro da eclésia, dentro da igreja. Mas não, eu quero dar testemunho de quem a Silvana é. Ela é isso aí mesmo, aqui em cima, lá embaixo, em qualquer lugar. E é isso que alegra o nosso coração, porque no mundo de tantos personagens, poder encontrar alguém que luta para ser de verdade é uma honra. É um privilégio, é uma honra poder caminhar um pouco mais perto de você e sentir o bom perfume de Cristo que tem sobre a sua vida. Eu estou falando isso porque às vezes a Silvana fica contando essas bênçãos e essas coisas dela, e às vezes quem não está trafegando na mesma atmosfera fica sentado achando que ela está se gabando. Então eu preciso falar que não é, irmãos, é porque no mundo de quem é de verdade, quem é crente de verdade, C.S. Lewis, ele dizia, um grande filósofo, escritor e cristão, e ele dizia que na verdadeira humildade não cabe falsa modéstia. Então não adianta a gente querer dar uma de piegas só para parecer mais crente. A gente tem que ser honesto e falar daquilo que o Senhor tem feito, para que as pessoas vejam a diferença que diz a palavra. E outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E a Silvana serve ao Senhor. Então eu quero dar uma glória a Deus pela sua vida, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero glorificar a Deus por essa igreja que foi fonte de água saudável para mim por muito tempo na minha vida. E quem está aqui sabe que isso é verdade. Quero louvar a Deus por alguém que não está aqui hoje, mas está sendo representada por muitas irmãs que estão aqui. E que quem saiba, a notícia não chega até ela. A missionária Ângela Pedrosa me abençoou muitas vezes. Eu me lembro que muitas vezes eu, Eduardo, minha família, víamos aqui fechar a campanha, que não era só de um dia, tu lembra, Vaso? Ela fechava um mês inteiro, dava 3, 4 quarta-feiras. E eu me lembro que eu vinha, porque eu sabia que o Senhor ia me abençoar espiritualmente. Quantas coisas Deus desatou na minha vida, chaves que Deus virou, enquanto eu buscava ao Senhor aqui na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, nesse trabalho. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Sônia, alguém que eu tenho respeito máximo. Quando eu vi ela subindo no altar, eu já disse: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu já te confesso tudo o que eu fiz e o que eu ia fazer, Senhor. Não precisa mostrar nada para ela, não. Eu já estou me arrependendo aqui, Jesus. De tanto que eu amo, de tanto que eu respeito a sua vida. Me cobre, me abençoa. Eu bato continência onde você chegar. Quando eu olho para você, eu me lembro da sensação que as pessoas tinham quando, ao dar testemunho de Jesus, João Batista disse: eu não sou digno de carregar a sandália do teu pé. É o temor que eu sinto quando eu vejo a sua presença. Deus te abençoe, Deus abençoe todos os pastores, obreiros dessa casa, mocidade. Irmãos, Deus tem uma bênção para essa igreja. Essa igreja é chave de Deus em Nova Iguaçu. E eu quero louvar a Deus por cada crente aqui deste lugar. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer a geografia do meu país. E cada lugar sofre ou vive na consequência ou na influência de uma cultura. E sabe qual é a influência da cultura de Nova Iguaçu? A influência de um povo que acredita em prosperidade. A influência de um povo que rompe barreira. Eu sei que eu estou falando aqui pra gente que acorda cedo, bota as crianças na escola, toma banho, tempera feijão e alguém pergunta: vai descansar? E ele diz: não, vou para a casa de Deus buscar o Senhor, porque eu estou numa obra e não posso parar. Um povo guerreiro. Aleluia, aleluia. Olha para alguém aí e diga para essa pessoa: que bom que você veio. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Eu estou em ações de graças. Talvez você não está entendendo, porque você não sabe o que eu já plantei nesse lugar. Mas poder retornar aqui e dizer que fiel foi a colheita da semeadura que eu pude fazer aqui, me dá vontade de entrar em ações de graças. Eu estou em ações de graças nessa noite aqui. Eu quero louvar a Deus pela fidelidade de cada um dessa casa. Quero glorificar a Deus. Eu estava ali sentado enquanto o ministério de louvor adorava. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E eu dizia: a Deus, eu quero te glorificar pela musicalidade dessa casa. Amanachone!
Os músicos levantem a mão, os que tocam levantem a mão, os que adoram levantem a mão, os que cantam levantem a mão, os que ainda não cantam mas têm chamada levante a mão. Por um tempo assim me diz o Senhor, Satanás tentou anular um dos selos desta casa, que é o louvor, que é a musicalidade, que é a harmonia, que é a melodia, mas diz o Senhor, vos é chegado um tempo de porção dobrada na área da musicalidade. Então eu quero louvar a Deus pela musicalidade dessa casa. Deus continue visitando os corais, os regentes, os músicos, que entre vós não haja lugar nem para disputa, nem para vaidade, mas que hajam reuniões de intercessão para dizer, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Levanta a mão quem é da casa e recebe essa palavra. Paralítico vai voltar a levantar da cadeira, sem que haja imposição de mão. O louvor vai despedaçar julgos pelo poder da unção. Aleluia! Deus está aqui, eu sinto a presença dEle. Eu sinto a presença dEle. Mas alguém pode reagir diante da palavra profética. Adore! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética sobre essa cidade. Você vai dizer, Nova Iguaçu, eu te abençoo em nome de Jesus. Deus está mandando a gente fazer isso aqui nessa noite. Levante a mão com autoridade. Se tem profeta que é espaçoso e gosta de alargar a tenda no território, começa a girar essa mão santa onde você está. Não se detenha onde você está. Levanta a sua mão, eu conto 1 e todos saberão que o Senhor é Deus deste lugar. Eu conto 2, pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco. 2,5, disseram que a praga do Covid ia dizimar a Baixada, mas esqueceram que na moradia do povo da Baixada tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem sangue. 2,45, quando eu disser 3, dê um brado e diga, Nova Iguaçu, eu te abençoo em nome de Jesus. 3, abre a tua boca e diga, Nova Iguaçu, eu te abençoo. De novo, vai, Nova Iguaçu. Agora girando, vai, Nova Iguaçu, eu te abençoo em nome de Jesus. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora, agora. Levante a tua mão e recebe. Recebe a palavra do agora. Recebe a palavra do agora. Desde agora e para sempre. Eu posso ouvir um amém. Posso ouvir um amém. Posso ouvir um aleluia. Posso ouvir um glória a Deus. Glória a Deus. Eita, meu Deus. É coisa séria. É coisa séria. Pensou o quê? Que era uma noite? Isso aqui não é balada, não. É coisa séria. É coisa séria. Oh, Deus abençoe, rapazes. Abra comigo a sua Bíblia no 2º livro dos reis de Israel. Eita, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Glória. Temanaço, idioma. Alabara.
Será que só eu e a missionária Silvana é batizada no Espírito Santo com fogo? Tem língua na tua boca? Não, Camila, então receba o batismo aí. Solta um cântico em línguas. Aleluia. O Senhor está aqui, aleluia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Oh, glória. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Veja, eu trouxe os meus materiais. Para otimizar o tempo, não vou falar de um por um, mas quero agradecer as pessoas que já obtiveram e vieram usando hoje. Deus abençoe. As outras que desejam adquirir, minha mãe vai estar me ajudando, disponível naquela mesa ali de fora do estacionamento. Uma mesa grande, dourada. Você passa ali, Camila, mas hoje eu não tenho nem condições, nem cartão, nem nada. Você passa ali e só diz, irmã Luciane, Deus te abençoe, porque a gente também recebe bênção através da palavra. Agora, se você entende que não só se vestir e andar atual dentro daquilo que a gente trabalha e daquilo que a gente propõe como moda, você também é um abençoador do campo missionário. Entenda que todas as vezes que você adquire qualquer uma dessas peças, você também está abençoando o campo missionário em território nacional, que é onde o Senhor tem nos dado uma visão para abençoarmos financeiramente, monetariamente, áreas carentes dentro da nossa nação, para justificar, através de um investimento, a palavra que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vai estar disponível ali fora, maquininha de cartão toda insofilmada, tem gel, tá tudo direitinho, para a gente poder manter o protocolo. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, quem achou, diga amém. Amém. Glória. Diz assim o texto sagrado. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, e o reteve para comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. E disse ela a seu marido, vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi, chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi, diga-lhe assim, tu tens tratado com tanto zelo, agora nos diga o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E respondeu Geazi, ora, ela não tem filho e o seu marido é avançado em idade. Então disse Eliseu, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu, por este tempo daqui a 1 ano tu abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz ao filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E você diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia. Acho que você não entendeu. Senta dando glória a Deus, crente. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Esse texto ele é muito conhecido, mas vou tentar fazer um resumo aqui
Só para quem ainda não o conhece, caminhar junto com a gente no mesmo alinhamento profético, daquilo que Deus tem a revelar ao nosso coração para essa noite. Eliseu, profeta, mentoreado pelo próprio Elias, profeta do fogo, do Carmelo, aquele que desceu ao fio da espada aos profetas de Baal, o que denunciava os pecados de Acabe e Jezabel, alguém que não provou diretamente da morte, mas antes partiu dessa vida sendo levado num redemoinho, envolto por fogo, glória e poder. E Eliseu, que já caminhava com ele, pediu neste momento da sua subida, depois de ter atravessado o Jordão, aquilo que ele queria. E quando lhe foi perguntado, dizendo: diga o que você quer antes que eu seja tomado de ti, ele disse: eu desejo que haja sobre mim virtude, porção dobrada daquilo que foi derramado sobre a sua vida. E então Elias lhe respondeu: ora, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Porém, se tu não vires, não será. Porque na verdade uma visão gloriosa estava prestes a acontecer. Tanto é que dentro de uma conotação da cultura judaizante ou da cultura do hebreu, só se pronunciava essa expressão aqui, ó, meu pai, quando o homem acreditava estar perto demais da morte. E é o que vai acontecer. Depois da travessia do Jordão, Eliseu contempla a visão e aquilo que está para acontecer na vida de Elias, e ele acha que é tão glorioso, que ele pensa até que vai morrer, porque não é digno realmente de ver tamanha glória, como nenhum de nós é. E aí ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tão real era o que estava acontecendo. Só que a palavra de Elias para ele era: se tu me vires quando for tomado de ti, assim será. Por quê? Porque diante de algumas visões poderosas, diante de algumas visões gloriosas, um corpo de um ser humano normal e não preparado para esse momento não tem condições de suportar a glória. Quem aqui nunca participou de um culto glorioso, onde alguém precisou sair carregado? Eu sou dessa época. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando na igreja de um pastor aqui próximo, pastor Joedson, não sei como ele está, mas eu me lembro que estávamos ali num trabalho de jovens. Mano do céu, a glória de Deus desceu naquele lugar de uma maneira tão gloriosa, que naquele dia eu tive uma experiência do que os antigos me diziam. Eu nunca mais esqueço disso. Terminou o culto, que na verdade é aquele culto que parece que acaba, mas não termina. E aí o que acontece? As combis e as vans pararam na porta assim lateral da igreja, exatamente como está aqui. E eu me lembro que pegavam os jovens e algumas irmãs de 60, 70 anos, carregadas pela perna e pelos braços, e esticavam elas, tirando os bancos da Kombi para elas ficarem deitadas, porque você chamava o nome, chamava de volta, e elas não vinham, porque elas estavam literalmente arrebatadas de sentidos pela manifestação tão gloriosa do poder de Deus naquele lugar. Eu me lembro que quando o culto acabou, estava comigo na época um amigo que hoje reside em São Paulo, Adalberto, um beijo onde você estiver, e eu me lembro que eu tentava falar em português e não conseguia. Toda hora que eu abria a boca saía uma língua diferente, saía de um jeito diferente. Por quê? Porque o corpo do ser humano, na sua carnalidade, na sua natureza, não está preparado para se aproximar tanto da glória. Veja, Moisés, depois de 40 dias e 40 noites no propósito, buscando, estando debaixo da nuvem de Deus, da glória de Deus e da revelação de Deus, disse: eu quero te ver. E contudo Deus disse: está perto demais. Só para você entender, Deus disse: você não pode me ver e continuar vivo. Então eu vou tentar criar um meio. Olha que eu estou falando de um homem que estava num processo prolongado de santificação, consagração, separação e renúncia. E mesmo assim o Senhor disse: se esconde na fenda daquela rocha, tu me verás pelas costas. E então assim, vai sentir alguma coisa, vai ver alguma coisa, mas ainda não vai ser tudo. Por quê? Porque tudo não dá. Tudo não aguenta. Tudo não tem como, porque o homem não pode ver Deus na sua corruptibilidade e continuar vivo. Por isso a Bíblia diz que até os santos que se consagram na terra, naquele grande dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós que estamos vivos. E qual é a perspectiva? Enquanto estamos subindo, toda a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. E então nos ares seremos
seremos transformados e com Ele nós nos encontraremos. Será que a igreja do arrebatamento está me ouvindo? Porque o homem não pode participar de coisas tão gloriosas sem que haja uma condição mínima de mortificação da sua carne. Só para você entender a situação de Eliseu. Quando ele está diante daquele fogo, diante daquele poder, diante daquela glória, Elias já sabia o que ia acontecer. Não sabia na sua totalidade, mas imaginava que algo apoteótico e estrondoso aconteceria. Então ele diz, se tu me vires, deixa eu falar aqui rasgado e você vai entender. O que Elias está dizendo é o seguinte, eu posso até ser o veículo, mas não é de mim que vem o que você pede. Você me pediu uma coisa que passa por mim, mas não me pertence. Você pediu uma coisa que está sobre mim, mas não é minha. Você me pediu uma coisa que não depende da nossa afinidade. Depende do que então? Aí Elias vai dizer, se você aguentar o que está para acontecer, você recebe. Se você aguentar a visão... Você está compreendendo nas entrelinhas o que o Elias está dizendo para o Eliseu? Profeticamente traga isso para o século 21 e para a nossa vida. Às vezes a gente quer viver em atmosferas de glória, porque vê fogo, vê carro, vê unção, vê poder, vê santificação, vê cajado, vê gente sendo curado, vê surdo ouvindo, vê cego vendo e diz, eu também quero isso. E o Senhor está dizendo, eu tenho para você, mas tudo depende do quê? Se você aguenta o peso da revelação, se você aguenta o peso da visão. Por quê? Porque eu vou dizer algo em duas palavras e vai fazer sentido. É maravilhosamente terrível. Eu me lembro que uma vez, buscando ao Senhor em consagração, em jejum e em oração, sabe quando a gente fica assim separado de tudo para buscar a Deus? E eu me lembro que teve uma época que eu estava nessa ocasião. E eu me lembro que eu orava tanto a Deus que eu dizia assim, Senhor, eu estou pronta, faz comigo o que o Senhor quiser. Eu estava acreditando em teofania, meu irmão. Eu estava acreditando, tipo assim, que alguma coisa... Aquelas coisas, sabe, que quando a gente busca, a gente crê. Que quando a gente crê, a gente vê. E eu estava nessa pegada, como diz uma amiga minha brincando, maluca no Senhor. Eu estava, de repente, num desses dias, no quarto de oração, o cadeado do portão abriu sozinho, treque. E eu comecei a ouvir passos na garagem que davam acesso à porta principal da sala da minha casa. A porta que estava trancada abriu sem fazer força, passou. E na hora eu senti, meu Deus, será que é um ladrão? Será que é alguém entrando? Só que eu tinha aprendido naquela ocasião que oração é igual fio, não se corta. E aí eu falei, se for bandido ou qualquer coisa, eu não vou ter nada mesmo que fazer. Eu estou falando com quem pode me ajudar, porque já entrou? Agora, se for qualquer outra coisa, é melhor que me encontre de joelho, para poder saber que eu não estou santa, mas estou buscando. E aí eu continuei de joelho, daqui a pouco aquela presença encheu a minha casa, isso é espiritual, para quem quer. Quem crê pega, quem não crê, coma menos. Aí aquilo foi enchendo o corredor, não é doutrina, estou falando de uma experiência. Aquilo foi enchendo o corredor e eu discerni pelo Espírito, isto não é bandido, não é ninguém invadindo a minha casa, porque o portão estava trancado, abriu sem fazer força, a porta estava travada, atravessou sem fazer barulho, e essa presença que enche o ambiente, homem não pode produzir. Meu coração começou a gelar, Sônia, e eu disse, não, eu cortei o fio da oração na hora. Camila, por que você fez isso? Estava claro que eu estava às vésperas de alguma ação sobrenatural. Camila, o que ia acontecer? Eu não sei, porque eu não esperei para ver. Não tive coragem, faltou em mim força. Aquela sensação de pecado, de imundície, de quem não é digna, me parece que eu ainda não compreendia, porque isso já tem alguns anos, a manifestação completa da graça de Deus, o favor imerecível, e talvez por não ter bagagem o suficiente na palavra, e me esconder atrás da cruz do Calvário, eu temi abrir o olho e sair correndo. Volta para Elias, só para você entender, quando ele diz para Eliseu, se tu me vires, gente, o que impede alguém que enxerga bem de ver o que está acontecendo? O que impede alguém que enxerga bem está disponível para ver o que está acontecendo? É impressionante, a Bíblia diz que a concupiscência da carne se pratica através dos olhos. Por quê? Porque você olha primeiro e peca depois. É tão rápido a visão que não dá para você controlar a limitação da mente. Primeiro você vê, depois você discerne. Então eu te pergunto, o que impede alguém que tem uma visão saudável ver o que está diante dos seus olhos?
Só que dependendo da força da visão. Quem aqui já fechou o olho quando viu o caixão descer? Quem aqui já fechou o olho quando viu que o acidente, braço estava de um lado e perna do outro? O impacto da visão te deixa aterrorizado muitas vezes, sim ou não? E acerca das manifestações da glória de Deus, não compreendendo a escandalosa graça e a plenitude do sangue do Cordeiro, a gente também fica. Agora compreenda isso numa ação de coisas fantásticas que Deus realizava no Antigo Testamento. Então, Elias responde para ele: se você aguentar, é isso que quer dizer. O que está prestes a acontecer. Elias, você também sabe? Eu não sei se ele sabia. Mas ele não revela. O que ele quer saber é se Eliseu aguenta. Desculpa, mas eu preciso falar de modo que você não fique iludido acerca das coisas gloriosas de Deus, achando que é só abraçá-las e pronto, e acabou. Deus está me usando agora para quem discerne. E Ele está dizendo: você quer, eu te dou. Mas a pergunta é: aguenta a visão? Você aguenta a visão? Você aguenta o peso da revelação? A sua vida é uma vida coerente que suporta o mínimo daquilo que Deus quer fazer? Você submete o seu corpo, a sua vida, a sua alma, a sua mente, o seu espírito a estar disponível para aquilo que Ele quer fazer? Porque se você admite, se você submete, se você deseja, se a lei da graça sobre a sua vida é maior do que a condenação do pecado, você vai até tremer. Tem dia que você vai ter medo, tem dia que você vai até esboçar: Deus, eu acho que eu não aguento. Só que Deus está dizendo a alguém: se eu permitir você atravessar o Jordão, e se você está de pé, não importa o quanto as suas pernas tremam, não importa o quanto você fique preocupado, a lágrima vai cair pelos olhos, a sensação de arrepio vai chegar, o acusador vai tentar dizer que você não é digno. Só que Deus está dizendo a alguém: fica acordado, fica ligado. Por quê? Porque se você aguentar a visão, eu vou evidenciar seu ministério, eu vou evidenciar a sua chamada. O texto diz que quando Elias sobe, a capa desce. Você acha que eu me sentia à vontade a vida toda no altar? Não. O altar era o lugar onde eu morria e vivia todo dia. O altar era o lugar onde eu precisava saber se eu estava limpo o suficiente para ter condições de subir. Esse era o altar. Então eu não me sentia à vontade. Eu tremia mais do que vara verde. Eu falava mais acelerado do que eu falo hoje. Eu começava de um jeito e terminava de outro. Mas eu dizia: eu aguento. Eu dizia: eu aguento. Abre a porta que eu aguento. Me leva que eu vou. Eu não sabia falar como falo, não tinha traquejo, nem o mínimo de eloquência. Preciso aprender muito. Há quem diga grita muito, há quem diga não tem conteúdo. Mas eu sempre dizia: Deus, se o Senhor quiser, eu quero, estou aqui e aguento, manda. E aí Deus levantava os vasos. É para quem crê que Deus fala na boca dos seus. Vou falar de novo. Aí essa irmã é muito folclórica. Não, essa irmã é crente. Eu via Deus na boca dos vasos, e os vasos colocavam a mão em mim e dizia: tu não sabe, tu não tem, mas eu sou Deus. Abre a tua boca que eu encherei. Eu não falava direito, mas eu dizia: eu creio, eu aguento. Tinha dia que eu chegava e alguém dizia: tem muita gente. Eu dizia: Deus, não me importa se tem muito ou se tem pouco, me importa estar ligada na visão e no que o Senhor tem para mim. Manda que eu aguento. Eu me lembro que tinha dias que a minha cunhada dizia assim, eu não planejei dizer nada disso. Ela me dizia assim: Camila, eu não vou poder estar em tal lugar tal dia. Você pode ir? Lugar de envergadura grande, lugar de mestre. E eu naquela condição, a perna tremia, a boca ficava seca, a língua colava no teto da boca. Já viu quando você quer rir e o dente cola aqui na gengiva? Tão seca que ficava a boca. Desesperada. Eu vou. Amedrontada. Tremendo. Eu já vivi dias de glória de Deus como hoje. Eu não sei como é que eu vou sair daqui não, Sil. De eu ter que me encostar nos lugares.
Às vezes 5 minutos antes do culto passar para mim a palavra, Kátia, eu senti a presença de Deus, eu tenho que segurar a mão de alguém, de me ajuda aqui. E o povo caindo arrebatado de um lado, caindo do outro, e Deus dizendo, eu te trouxe porque tu disse que aguentava a visão. E eu ia tremendo, Sônia. Eu ia quicando, mas eu dizia, eu aguento, manda. A tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Levanta a tua mão, a uma unção profética aqui. E Deus está dizendo, aguenta a visão que eu te dou a palavra. Aguenta a visão que eu te dou a capa. Aguenta a visão que eu evidencio a tua chamada. A tua chamada. Prega para uns 3 aí, não precisa tocar em ninguém. Mas prega para uns 3 aí e diga, aguenta a visão. Talvez você está sentado ao lado de alguém que diz assim, eu tenho medo. Olha para ele e diz, vai com medo. Vai ver, você está sentado do lado de alguém que está dizendo, mas a minha fé é pouca. Olha para ele e diz, pode ser menor que um grão de mostarda. Pega o grão e vai assim mesmo. Vai com a tua pouca fé, mas vai. Quando você vê que eu tô doida assim, você vem doida comigo, tá, filho? Chamado precisa de capa. Camila não precisa porque capa não prega, é? Tenta viver chamado sem evidência de consolidação, de confirmação divina. Tenta viver chamado sem ter cobertura pastoral. Tenta viver chamado sem ter raízes. Tenta viver chamado sem ter vida no altar, pé no templo e mão no arado. Tenta! Não dá para viver sem evidência. Dentro dessa conjuntura que eu estou explicando, quando Elias sobe, a capa desce. A capa era de quem? A capa era de Elias. Elias sobe, mas para onde ele vai? Não precisa de evidência. Por quê? Porque lá só sobe quem já teve. Aí ele sobe. E aí quem está perto recebe. Quem está perto quanto, Camila? Olha de novo e diz, quem aguenta a visão. Tá tremendo, tá gritando, é tão bonitinho. Eliseu tá achando que vai morrer. Ele diz, meu pai, meu pai. E a capa desce. Ah, gente. Se vocês entendessem que eu não estou falando nada no meu plano. Se vocês entendessem que hoje o Senhor disse, vou levar os meus filhos para um tempo de alinhamento e convergência na minha presença. Eu vou profetizar e quem crê toma posse. Tem capa descendo nessa noite. Tem capa descendo nessa noite. Tem capa descendo nesta noite. Tem capa descendo nesta noite. Tem alguém dizendo, eu não vou aguentar. E Deus está dizendo, eu não te permiti atravessar o Jordão para cair agora. Aguenta a visão. Aguenta a visão. Você já passou coisas terrenas terríveis. Você já enterrou gente. Você já sepultou gente. Você já foi traído por gente. Tu não morreu com traição. Não morreu com enfermidade. Não morreu com decepção. Tu não morreu com abandono. Deus está mandando eu dizer. Tu não morreu quando teu marido morreu. Tu não morreu quando enterrou teu filho. Deus está dizendo, se a vida não te matou, se o diabo não te matou, tá achando que é teu chamado que vai te matar? Não vai. Não vai. A glória de Deus sobre a tua vida. A glória de Deus sobre a tua vida vai te fazer ter temor, vai te fazer ter respeito, vai te fazer querer viver vida santa.
mas não vai te matar. Deus está mandando eu dizer para alguém: você não vai morrer. Você não vai morrer. Kátia, tua vida é mistério. Rebarai de comanário. Você não vai. Seja profeta na vida de alguém aí agora e ministre uma palavra de vida para essa pessoa e diga para ela: você não vai morrer. Você viu gente morrer e não morreu. Você viu o exército cercar tua casa e não te matar. Você passou no meio do tiroteio e não levou uma bala. O carro bateu e capotou, você não morreu. Aí vai me dizer que o ministério vai te matar? Não vai. O ministério não vai te matar. A chamada de Deus na tua vida não é para tua morte, Eliseu. Eu vou te deixar pensando enquanto eu bebo a água. Tudo que você já passou para chegar até aqui. E entender que se você não foi, se você viu gente subir, viu gente descer, mas você ficou, é porque ainda tem uma capa. Vou tentar linkar aqui, que eu não quero dar de doida, porque às vezes profeta dá de doido. Camila, o que vai me fazer suportar? Camila, o que vai me fazer aguentar o peso da evidência do que Deus quer revelar? Porque tem um peso, tem uma responsabilidade, tem um nível de pressão. Só que Deus te escolheu para isso. Camila, o que eu faço para não achar que vou sucumbir? O que eu faço para que essa sensação de morte, de Kawasebre, Delementre Kabarassúria, Tementre Calamanto, o que eu faço para que esta sensação de morte saia de sobre a minha vida? Quer saber o que você faz? Vive o teu chamado e para de se reter. Aceita o teu chamado e para de segurar. Vive de fé e não de vista. O que Deus botar na tua boca, tu fala. O que Deus entregar no teu ouvido, tu entrega. Aonde Deus te mandar ir, você vai. O que Ele te mandar fazer, você faz. Sabe por quê? À medida que você se enche do chamado, do que Deus tem para você, a sensação de morte te esvazia e ela vai saindo. Grita: meu pai, meu pai. Passa teu momento, mas quando vê a capa descer, dá um pulo e pega no alto, porque você não aguentou o que aguentou para deixar essa capa no chão. Você não está vendo que nessa travessia só foi você e o propósito de Deus? Ele pega a capa, dobra a capa. Isso é profético, a unção é dobrada. A capa é de Elias, mas o jeito de fazer agora é de Eliseu. Porque você pode ter referências, mas Deus nunca vai deixar você perder sua identidade. Dobrou a capa, tocou no Jordão e atravessou de novo. Deus está mandando eu dizer aqui que tem gente que está achando que está num caminho só de ida. Ida para o medo, ida para o desespero, ida para a dívida, ida para a angústia. Só que Deus está me mandando dizer isso a alguém hoje aqui. Você foi aonde eu vou falar rasgado. Foi ao limbo da depressão, foi ao limbo da tarja preta, foi ao limbo de uma gastrite nervosa, foi ao limbo da síndrome do pânico. E às vezes a gente está em lugares tão escuros que nos pressionam tanto a fim de que vivamos a chamada de Deus para a nossa vida, que a sensação é de morte, a angústia é de morte. Mas Deus me trouxe aqui nesta quinta-feira à noite para ser boca dele para a tua vida. E Ele está dizendo: diga para ele, diga para ela,
que ele foi, que ela foi, que entrou, que o que sentiu era verdade, mas manda dizer que ele volta agora com unção dobrada, porção dobrada, identidade definida, e o caminho é de volta, o caminho é de volta, o caminho é de volta. Cadê o menino da bateria? Cadê ele? Cadê ela? Quem é? Vai, filho, vai. Vai. Camila, por quê? Porque ficou esse silêncio, porque era caminho de ida. Quem me conhece sabe, eu nem gosto de fundo me acompanhando, mas eu não estou no comando de nada hoje aqui. Faz um som de quem está voltando. Prepara a casa porque ela está voltando. Prepara a família porque ela está voltando. Ele está voltando. Você não vai morrer, não vai tomar Rivotril a vida toda. Ele está entrando onde a terapia não entra. Ele está fazendo o que a ciência não faz. Você vai viver teu chamado. Vai viver teu chamado. Vai viver. Vai viver. Você vai viver. Acabou essa história, essa filosofia vazia, antiteológica e consequentemente antibíblica, de que depois que você viveu o que Deus falou, você pode morrer. Então você está dizendo que Deus me fez viver o que eu vivi, me deu graça para chegar onde eu cheguei, para agora que Ele cumpriu, eu ter sobre mim uma lápide. Eu não cheguei aqui para ter uma lápide, eu cheguei aqui porque eu quero unção dobrada. Você não aguentou a vergonha que aguentou, a humilhação que aguentou, a perseguição que aguentou, o luto que aguentou, a dor que viveu, a depressão que sentiu, para poder chegar agora a ver Deus cumprir e dizer: pode me levar, pois eu estou hoje na unção de Ezequias. Se chegar profeta aqui para mim e dizer: vou te levar, eu vou virar meu rosto para a parede antes desse culto acabar e vou dizer: lembra que eu aguentei a visão, lembra que eu não desisti, lembra que eu não abandonei aquilo que tu me confiou. É agora que eu vou viver, é agora que eu vou subir, é agora que eu vou sentir. Recebe porque é profético. Se você pregava, se prepare, vai pregar como nunca, pregar como nunca, pregar como nunca, pregar. Se você cantava, vai cantar como nunca. Vai cantar como nunca. Você vai cantar como nunca. Abadassai. Se você orava, vai orar como nunca. Orar como nunca. Se você já sentia a presença de Deus, vai sentir como nunca. Vai sentir como nunca. Vai sentir como nunca. Se já falava em línguas estranhas, vai falar como nunca. É agora que você vive. Se levante para viver. Se levante para receber. Se levante para sentir. Adore como nunca, pregue como nunca, exalte como nunca. Toque como nunca. Como nunca. Evidencia a Deus a capa sobre os músicos. Como nunca. Vai tocar como nunca. Vem. Você andava. Deus chamou ela para dizer: sabe o que é para mim e para você? Você começou andando. Teve dia que você ficava se escorando, mas você aguentou a visão. Você não perdeu a direção.
continuou caminhando, adorando e caminhando, exaltando e caminhando. Tinha dia que caía, levantava e caminhava. Então te prepara, porque tu começou andando, mas agora aumenta o teu fôlego. Você vai correr, você vai correr. Vem, filha, vem. Você vai correr. Olha, moçore, remalho. Pega essa cara. Vamos. Fica de pé, não senta não. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oh! Escuta. Deus me trouxe hoje aqui para trazer algo revelado. Vou terminar lá onde abri. Reis 4. Porque eu não quero ficar de doida. Se bem que eu sei que a fé é loucura para os que perecem, mas é salvação para os que creem. Quem crê que Deus está falando hoje aqui nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ter o mesmo ministério. Escuta isso. Tem gente que ainda não está vivendo essa unção, esse peso, essa revelação. Não está aguentando o peso da visão, porque você está investindo em fundamentos que não dão sustentabilidade a essa visão. Vou falar rasgado, que é para quem tem 12 entender, e quem tem 120 também. Não adianta buscar seguidor, ter foto bonita no Instagram. Não estou dizendo que nada disso é pecado, ok? Tudo que temos é para a glória de Deus, amém ou não amém? Porém o fundamento não está em quantos seguidores você tem, se suas fotos estão bonitas. Com todo respeito a todos os meus amigos, e eu acredito no trabalho deles, mas acerca do que eu estou falando aqui, não está sobre compreender no mundo espiritual níveis de alta performance. Está em que, Camila? Lhe falo pelo que a Bíblia diz e lhe transmito pela experiência de quem já viveu e vive. O que, Camila? O que é que vai dar sustentabilidade a isso? Vida de santidade. Mas as pessoas estão brincando nesses dias com a santidade. Veio aí uma reprodução de uma graça que não precisa de nenhum sacrifício, nenhuma renúncia. Uma abundante graça. Sobre a justificativa de que tudo já foi feito. Não é mentira, mas não é toda a verdade. Quanto mais grato sou por aquilo que recebi, menos dificuldade tenho de renunciar pelo amor que ganhei. Se este amor é verdadeiro e se o que vivo diante dele é real, essa renúncia realmente não é imposição da religião, é necessidade de quem sabe que é agradecido pelo que recebeu. Então por isso não peco mais, por isso não durmo mais com homem ou mulher que não me pertencem, por isso paro de beber, por isso paro de fumar, por isso paro de cheirar, porque quero que tudo em mim seja dele, nele, por ele e para ele. Por quê? Porque a Assembleia de Deus disse? Por quê? Porque a presbiteriana disse? Não! Porque eu reconheço o que recebi. O que Jesus disse? Que a quem mais foi perdoado, a quem mais amou. Então se amo, quebro o vaso. Se amo, renuncio. Escute. Estamos vivendo um tempo onde a santidade tem sido negligenciada pelos cristãos. Por que pelos cristãos? Porque dos ímpios Deus não espera nada. Volte aqui para onde abrimos a leitura. O texto diz que a mulher construiu para ele um quarto pequeno, mas construiu em cima da casa 3 verdades numa única frase.
O quarto era pequeno, mas era o lugar mais alto da casa. Por quê? Porque não é raio de atuação na horizontal, é raio de proximidade com a vertical, que vai te garantir lugares na terra. Vou falar de novo. É verdade, o quarto dele era pequeno, porém era o mais alto, era em cima do muro da casa. Por quê? Porque estabilidade quem dá não é governo, não é poder público. Estabilidade na terra quem dá é... E a única maneira de conseguir estabilidade na horizontal é tendo estabilidade na vertical. Ouça. O quarto era pequeno, mas era em cima. Primeira verdade. O quarto era pequeno, mas lhe dava vista privilegiada. Nem a dona da casa tinha a vista que Eliseu tinha. Isso fala do lugar que Deus preparou para os santos. Nem os maiorais vão conseguir ver aquilo que Deus separou para quem santifica. Terceira, última verdade, não senta que eu finalizo aqui. Ela não disse, marido, vamos construir porque ele é profeta. Não seria errado, porque de fato e de verdade Eliseu é profeta. Mas ela também não disse, vamos construir um quarto aqui para ele, porque ele é um homem que tem dons. Também era verdade, muitos dons ele tinha. Mas ela não construiu porque ele tinha dons. Ela disse, marido, nós vamos construir. E na terceira verdade eu quero incutir uma verdade absoluta. Que casa de mulher rica você conhece que não tem quarto sobrando? Se a gente sendo pobre já faz um de sobra para dizer, é para família, é para o hóspede. Quantas vezes a gente crente brinca, é para o profeta, né? Então responda para mim com inteligência, pense. Você acha que na casa de uma mulher rica não tem quarto sobrando? Abre a boca e responde, tem ou não tem? Vem, tem ou não tem? Por que não bota ele num dos quartos? Porque ela já recebeu profeta, já recebeu ministro, já recebeu cantor, pregador, pastor, missionário. Camila, como é que você sabe que ela já recebeu? Porque quando ele profetiza um filho, ela não diz glória a Deus, ela diz não! Ela está acostumada a ouvir coisas que começam com assim diz o Senhor. Mas mesmo assim ela não crê. Por quê? Porque ela acha que tem dom, pode ser mentiroso e fazer tudo junto. E por que ela acha isso? Porque quem recebe muita gente acaba vendo gente que tem, mas não é. Isso cria um trauma. Só que ela não está se relacionando com ele pelo que ele tem. Ela está se relacionando por ele em razão daquilo que ele... Mas responde para mim, ele tem ou não tem? Vem, gente, ele tem ou não tem? Mas ela está cansada de se relacionar com gente pelo que tem. Vou falar rasgado, ela está cansada, sabe de quê? Ver mãozinha bater e dizer, conta 30 dias, ela conta 60 e não acontecer? Então ela não diz, eu vou construir porque ele é profeta, não. Eu vou construir porque ele... Não! Porque quarto para esses profetas eu tenho. Camila, como é que você sabe disso? Ela disse, sou uma mulher do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Eu sirvo a minha comunidade. Quem serve a comunidade recebe em casa. Escuta. Ela disse, marido, vamos construir. Eu faço ideia da cabeça do marido. O texto não diz, mas dizendo, construir para quê? Com tanto quarto sobrando. Ora, marido, é porque nesses quartos eu recebo profeta, eu recebo quem tem, quem faz. Mas é a primeira vez em todos esses anos que eu estou diante de alguém que se tem eu não sei, se faz eu também não sei. Mas de uma coisa eu sei, ele é. Marido, esse é. Ele não levantou um paralítico da cadeira. Ele ainda não deu vista a nenhum cego. Ele não disse nos primeiros dias que ela ia gerar. Ele não profetizou nada. Presta atenção, porque Deus vai quebrar um sofisma que Satanás tem incutido na mentalidade da nossa geração. Ele diz, você tem que ter, você tem que fazer, tem que patrocinar, tem que ter like. A gente já acorda com a sensação de atrasado. A gente diz, eu não vou conseguir viver esse nível, eu não vou conseguir chegar nesse ponto. E Deus está dizendo, ei, mais do que ter, mais do que fazer, eu te chamei, porque eu quero ver você ser. Eu quero ver você ser.
Eu quero ver você ser. Fazer, muitos fazem. Ter, técnica também ensina. Mas a única coisa que não pode ser imitada é a característica do ser. O anjo chegou para Maria e disse assim: você vai gerar o Filho de Deus. Ela diz: como se dará isso? Sabe o que significa? O que eu faço para cooperar? O anjo responde assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Camila, eu não entendi, vai entender. Ela está dizendo o que eu faço, e o anjo está dizendo nas entrelinhas: não precisa fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai descer. Descer em quem? Em mim. Porque Deus não te escolheu pelo que você faz. Te escolheu porque viu em você capacidade de ser. Você está ocupando sua mente, está ficando ansioso, está ficando perturbada, porque você quer fazer o que todo mundo faz, quer chegar onde todo mundo chega. E Deus está dizendo: eu chamei os que não têm poder para fazer. Realmente, tem gente, irmão, que sem Deus faz coisas que eu, mesmo sendo crente, ainda não consigo fazer. É verdade. Só que a pergunta é: Deus me chamou para fazer o que eles fazem? Porque se me chamou, então eu vou orar todo dia para conseguir fazer. Agora, Ele não disse vós tendes, Ele disse vós sois. Finalizo aqui, não vou te cansar nem mais um minuto. Deus hoje está dando paz para a mente de gente que está vivendo vida santa para fazer o que Deus quer. Deus está dizendo para hoje aqui, para quem tem 20 e para quem tem 70. Deus está dizendo: ei, talvez você não vai cantar como alguns cantam, talvez você não vai pregar como alguns pregam, talvez você vai viver e morrer sem ter tido o dom de maravilha. Só que Deus está me mandando dizer a essas pessoas, e me incluindo: não é por isso que você vai ser menos evidenciado, menos referendado e menos servo de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: santidade é o suficiente. Santidade é a única coisa que você precisa ter para você ser quem Deus quer que você seja. Você talvez não vai ter eloquência, talvez não vai ter dom de maravilha, e você diz: então eu vou perecer. Deus está dizendo: não, mantém contato na vertical, que eu te estabilizo na horizontal. Eu te sustento. Eu te sustento. Eu te garanto. Essa música mesmo, nós vamos fazer assim. Eu vou contar de 1 a 3, porque Deus me confirmou essa palavra quando vocês estavam cantando essa música. Eu vou contar de 1 a 3. Ajeita o cinto, estica a coluna. Bora! Dá 2 pulinhos aí para as varizes andar. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem está acompanhando ao vivo, quem está aqui nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor, desviou-se do propósito e da casa de Deus, está que nem eu, quando recebi a visita daquela presença, cortou o fio porque não aguentou a visão. Só que Deus está dizendo: você está vivo até hoje e não se sente completo e realizado. Não é porque não tem isso ou aquilo, é porque você deixou de ser quem Deus te chamou para ser. Você diz: Camila, mas agora minha vida está torta. Camila, agora eu estou cheia de pendência para resolver e não consigo resolver. E nem vai. Não é porque você não quer resolver, mas é porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só que você diz assim, porque você conhece santidade. Você sabe. Você diz assim: Camila, depois que eu resolver eu vou. Porque se sente impuro para voltar ao altar, para voltar ao centro da vontade de Deus. E Deus está dizendo: ei, minha graça, meu sangue, meu filho, não tem dívida que você deve, que eu não possa pagar hoje.
Camila, mas a minha situação é mais complicada. Eu saí da igreja, me envolvi com ocultismo, obra das trevas, a ponto de que eu posso até vir à igreja, só não posso fazer com Deus uma aliança, um pacto. E Deus está dizendo: eu sei, é porque você derramou sangue lá. Só que Deus está dizendo: o diabo é mentiroso. Não tem sangue que você tenha derramado lá, que o sangue do Filho de Deus não tenha poder de pagar. Tua dívida está paga hoje. Se você voltar ao centro da vontade de Deus, me ouça, me ouça, me ouça, me ouça, meu Deus. Tem gente aqui com cara de crente, jeito de crente, mas precisa fazer um concerto com Deus hoje. Camila, mas eu vou ficar no meu lugar. Vai não, porque o Senhor diz: se crer com o coração e com teus lábios confessares. Camila, vai ter que ir aí no altar? Vai. Por quê? Porque não foi denominação nem religião que inventou isso não. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, diz o Senhor, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Camila, por que tem gente que está na igreja, sabe que é Deus que está falando, sabe que é Deus que está chamando, mas não vem? Não é porque não tem fé. Fé tanto tem que estar aqui até agora. Só não vem por um motivo: porque sente vergonha. Camila, o que eu faço com a vergonha? Vai fazer o que eu fiz no dia que eu vim. Eu estava com uma samba canção, um tênis do baile, uma camisete do piu-piu e a barriga de fora, cheia de vergonha. Mas eu estava aguentando a visão. Eu dizia: é Deus. Eu me lembro que eu botei a mão no bolsinho que tinha da bermuda e fui dando um passo atrás do outro e fui indo para o altar, envergonhada, preocupada, sabendo se amanhã eu ia no baile ou não ia. E cheguei no altar e não sabia o quão mais próximo Deus ainda me atrairia. Por quê? Que eu fui. Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Você vai sentir vergonha, vai sentir preguiça, mas a pergunta é: aguenta a visão? Sabe que é Deus que está falando? Então quando eu disser 3, o Espírito Santo de Deus está aqui para cooperar com você. Quando eu disser 3, o ministério de louvor vai começar a adorar. Você vai descolar o pé do chão. Se sabe que está afastado, se entrou aqui e estava desviado, se está com a vida errada e quer que Deus conserte, quer viver vida santa, não adianta ser bonzinho, não adianta ser legal. O céu só entra quem é santo, e você não se santifica. Quem te santifica é Deus, quem te justifica é Jesus. Então eu conto 1, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu conto 2, Camila, eu estou aqui atrás, mas eu sei que sou eu. 2,5, igreja, levanta a mão e começa a orar. 3, tira o pé do chão e vem pro altar agora. Camila, sou eu, vem que eu estou te esperando, vem que eu quero te ajudar, vem. Vem, vem, vem. Você que está na internet, escreva aí que está voltando para Jesus. Casa do Senhor teu Deus. Tira a sandália dos teus pés.